Esta. Ela nos diz que o limite da soma é a soma dos limites, então você pode fazer isso separadamente, percebe? Ou seja, Uhum. em vez de você ficar fazendo a conta tudo junto, você faz a conta separada. A mesma coisa que uma constante aqui, você pode multiplicar ela, pela função, ou melhor, se você tem uma constante multiplicada pela função, você pode passar lá para fora e fazer o limite só da função. É como se a função não fosse influenciada, né, pela constante que está lá fora na hora de fazer o limite. O limite da multiplicação, multiplicação dos limites. Beleza? A mesma Beleza? coisa com a divisão. Muito bem. Então vamos continuar. Blá blá blá, tem um monte de coisa interessante aqui que é legal decorar. F de x elevado a n, o limite disso, por exemplo, você pode fazer primeiro o limite da função e a resposta que você obteve você leva a n. Então facilita muito a vida, né? Hum. Já com potenciação é complicado. A mesma coisa funciona com raízes, ln's e cossenos e senos. Pode passar os limites da parte especial, que é dentro do x, e por aí vai. Muito bem. Então, só para você saber que existem propriedades. Nós vamos utilizar essas propriedades pra caramba. Então, muito bem. Agora, o que vai acontecer aqui, senhor? Nós temos, por exemplo, esta funçãozinha maravilhosa aqui. Essa função, ela é diferente daquela função com raízes lá que a gente viu na outra aula. Ela não importa o muito limite, apesar de eu estar falando de limite aqui, por quê? Porque ela não tem indeterminações. Lembra que deu problema naquela lá porque tinha indeterminações? Uhum. Não vai ter indeterminações. Então, um problema a menos, vamos dizer assim, né. Agora, mesmo assim, nós vamos aplicar as propriedades de limite só para entender como elas funcionam, né. Então, o que está acontecendo aqui, cara? A gente tem 3x², temos raízes, temos exponenciais, então nós vamos aplicar as propriedades para ver como elas funcionam. Primeiro, nós temos então que separar, né, porque o limite da soma é a soma dos limites, então a gente pode fazer cada um dos limites separadamente. Depois da sua mãe. Este. Hum. Muito bem. Agora, outra coisa, né, que a gente viu é que constante sai para fora do limite, então tá aqui a constante para fora do limite. Beleza? Beleza. Limite para dentro da raiz. Limite da multiplicação, multiplicação dos limites. E aqui nós temos o limite aplicado de uma constante, ou melhor, tentar aplicá-lo, né. O limite ele sempre se aplica no x, né, mas este termo não tem x. Então, de modo geral, ele não vai ser afetado, vamos dizer assim. Muito bem. Outra coisita aqui, ele separou aqui, jogou para cima aqui, e depois de toda essa frescura, ele jogou no x o valor que o limite está mandando, 8. Uhum. Então, toda essa frescura aqui foi só pra gente treinar essa coisa de propriedade, mas a gente não precisa fazer isso sempre, entendeu? Que foi só um treino. Entendi. Beleza. Daí, é isso. É isso. Daí chegamos nessa resposta. A resposta é feia, mas ela é uma resposta, né? Ela, ela serve. E ela serviria mesmo se você não ficasse nesses detalhes de limite, entende? Uhum. Funcionaria bem. Do mesmo jeito que eu estava lhe explicando aqui, né? Que você, na aula passada, que é só jogar o valor e pronto, né? Sem maiores frescuras. Muito bem. Portanto.
Agora aqui já não é o caso. Agora aqui a situação já é outra. Já é outra bem tensa. Por quê? Porque já está rolando 0/0. Então significa que essa conta aqui, quando a gente joga o valor do que nós queremos, dar o limite, está dando esta indeterminação. Como eu falei para Uhum. você naquela aula lá, a indeterminação ela está escondendo a resposta verdadeira. Ok? Beleza. Então, se isso está acontecendo, né, se está dando 0/0, é porque esse -3 é uma raiz. Né? O que que é uma raiz? Uma raiz é um valor que você joga na função e a função zera. Portanto, nós queremos, nós podemos, melhor dizendo, utilizar propriedades que a gente sabe que funcionam para raízes em polinômios, né? Já que a gente está tratando com um polinômio aqui, ou dois, né? Um em cima e embaixo. Bem, lá da matemática do ensino médio, a gente sabe uma coisa muito importante, que as raízes, elas te permitem fatorar o polinômio. Escrever o polinômio em pedaços. E Uhum. fatores são pedaços. E daí, quando a gente consegue escrever estes polinômios, mais especialmente de cima, em fatores, a gente vai conseguir observar qual é a parte que é zerada por este número aqui. Hum. Aqui embaixo. E essa parte ela vai poder ser simplificada, entendeu? E você acha indeterminação, então? Exato, a indeterminação são justamente essas partes que zeraram por causa do -3. Daí você cortando elas, a indeterminação desaparece. E a Uhum. gente consegue chegar na resposta verdadeira. Que nem naquela aula lá que a gente cortou, mas eu não fui muito detalhoso porque não precisava naquele momento. Sim. Agora aqui, por exemplo, né? Sabendo que o -3 é raiz, a gente faz a báscara aqui e perceberia, né, que o -3 é uma das raízes. Bem, uma vez que a gente já sabe que o -3 é raiz, porque foi jogado aqui e deu zero, nós podemos usar aquela técnica de soma e produto para encontrar quem é a outra raiz. A outra raiz é 2. Como é que eu sei? Porque eu te falei até na aula passada, né, que uma forma rápida de encontrar as raízes é soma e produto. Você pode pensar quais dois números, quando multiplicados, dão C e somados dão -B. Bem, quais dois Uhum. números, quando multiplicados, dão -6? O -3 e o 2. Isso, então a outra tem Uhum. que ser 2. Portanto, eu consigo, veja só que legal, escrever fatorado esse bicho aqui. Em vez de escrever desse jeito, eu posso escrever ele como x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Hum. Se você fizer distributivo aqui, o chuveirinho, você Uhum. vai chegar nisto. Ok? Entendi. Mas Uhum. escrevendo desse jeito aqui, nós percebemos claramente o termo que é zerado pelo -3, que está aqui. E esse Uhum. termo, obviamente, aparece aqui embaixo também, porque a parte de baixo também foi zerada pelo -3. Então, corta, Uhum. corta, né? Quando tem igual em cima e embaixo, corta. Sobra só o x menos 2. E o x menos 2, quando eu -3 coloco menos menos 3, 2 b no é 5, né? -5. Uhum. Pô, que Exatamente. jeito inteligente de fazer a conta, hein? É, Ah, bem legal. Então, eu vou fazer uma aqui, que segue a mesma lógica. Depois eu vou te pedir para fazer outra. tá. Então, vou fazer aqui o limite de x tendendo a 2, x ao quadrado menos 5x mais 6, dividido por x menos 2, beleza? Bem, a primeira coisa que nós temos que fazer num problema de cálculo de limite é jogar o valor da função e ver se tem determinação. Porque pode ser que seja que nem aquele primeiro, que não teve indeterminação, só tinha um monte de conta feia, Uhum. né? Mas se a gente jogar aqui, vai ficar 2 ao quadrado, 4, menos 10 mais 6, 4 mais 6, 10, menos 10, 0. 2 menos Embaixo, 2, 0. menos 2, 0 também, Indeterminado. então estamos com a indeterminação. Mas é uma determinação de 0/0. Então a gente sabe que o Uhum. 2 é, é uma raiz. Uhum. Muito bem. Então, sem perder muito tempo, observando que o C é 6, eu poderia fazer Bhaskara, né?
para encontrar as Uhum. raízes. Mas eu posso ir mais esperto, e uma vez que eu entendi que uma das raízes é 2, né, então a outra tem que ser 3. Uhum. Porque só assim vai surgir o 6 ali em cima. E também Uhum. 2 mais 3 é 5. Uhum. Então tá tudo certo. Corta, corta. Sobrou só o x menos 3. E agora sim, aplicando o limite, nós chegamos na resposta. Menos um. Beleza? Beleza. Beleza, então agora é contigo. Bem, vamos lá. Vou pensar um valor legal, 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 legal. Vai ser 7 aqui. X ao quadrado menos. Beleza? Beleza. Então, boa sorte aí, senhor. Me manda o que você fizer.
Beleza, vou te mandar aqui. Sem pressa, importante fazer direito. Tem que aprender a espelhar isso aqui, daí tu consegue ver, né? Nas falas, vou ter visto Sim, isso já. você pode testar isso eventualmente aí. Aí fica mais fácil pra ti também. Ver minha, quando eu for um energúmeno, tu vai ter visto. Eu posso ir te corrigindo em tempo real, mas isso é meio chato também. Vamos ver. Aqui é meio chato pra ti, né? Não pra mim. Aqui você percebeu que tem determinação. Pô, você fez um negócio bem explicado aqui. Se fosse uma prova, o professor ia adorar ver isso. Aí você cortou. Não, peraí. Aqui deu um BO horroroso. Não pode fazer isso que você fez aqui na última linha. Não? Não, você só pode cortar coisas que são iguais e estão multiplicando. É isso que os professores esquecem de falar na escola. Você só pode multiplicar coisas que são iguais, ou melhor, cortar coisas que são iguais, ok, você cortou coisas que são iguais aqui, mas estão multiplicando todo mundo em cima e embaixo. O x menos 7 tá multiplicando todo o resto em cima e embaixo. Né? Sim. Aqui em cima, aqui embaixo. Então Uhum. pode cortar ele. Mas o x não tá Não multiplicando posso. o menos 2, o x não tá multiplicando o menos 3, então tu não pode cortar, entendeu? Cara, e eu fiz isso pensando, cara, tem alguma coisa errada, mas foi. Falei, É, foda-se. Foi mal, tá. foi mal. Então Mas tá foi bom. energúmeno minha. Não sabia É, dessa aí, não. então vai ficar menos 9 dividido por menos 10. Vai ficar mais 0,9 a resposta. Muito bem. Era só Entendido. trocar os valores da raiz daí, né? De cima e a de baixo, né? O x, né? Uhum. Vale. Muito bem. Agora, 3. Ó, essa aqui é parecida com o problema que nós vimos lá na primeira aula. Que era o seguinte. Você tinha 0/0, mas você tinha raízes. Uhum. Em especial, raízes com termos semelhantes dentro, né? Uhum. Então, o que a técnica para resolver esse tipo de situação é multiplicar e dividir pelo conjugado. Conjugado é um termo semelhante com o sinal trocado. Então, seria o conjugado desse cara aqui de cima, que tem o menos, a gente trocaria para mais. A apostila, ela nem mostra isso tudo, ela só mostra como vai ficar aqui. Uhum. Então, eu vou mostrar isso tudo. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Tá bom? E agora eu vou multiplicar pelo conjugado. Ou seja, eu vou repetir esse bicho aqui. E vou fazer a multiplicação. Agora, como é que isso vai resolver o problema? Primeiro, eu posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque eu posso multiplicar por 1, né? E uma coisa dividida por Uhum. ela mesma é 1. Multiplicar por Uhum. 1 não muda nada nunca. Agora, qual que é o legal aqui? O legal aqui é que existe uma propriedade de produto notável muito importante. É essa aqui, olha só. Quando você tem as coisas iguais, mas com sinal trocado, você tem isso aqui. Beleza? Você pode fazer a Ok. distributiva ali Uhum. e perceber Uhum. isso. Beleza. Uhum. Agora, você pode notar que no nosso caso, né, o A, ele é, por exemplo, a raiz de x mais 2. E o B é a raiz de 2. Beleza? Uhum. Beleza. E daí, né? Porque daí fica óbvio pensar que é AB e aqui tudo é AB, a raiz inclui, né? Tudo. Uhum. Então, quem que vai ser A quadrado menos B quadrado, que é o que vai surgir da multiplicação ali de cima? A gente não vai ficar fazendo distributivo, a gente vai usar essa propriedade. Então, A quadrado menos B quadrado, no nosso caso, vai ser o quadrado dessa raiz, que é simplesmente o que está dentro, menos o quadrado dessa raiz, que é simplesmente o que está dentro.
sacou? Entendi. Porque quando a gente aplica quadrado na raiz, simplesmente corta, né? E vai acabar Uhum. sobrando x. Então, por exemplo, então toda essa parte aqui de cima virou x. Olha só que facilidade, né? Então, vou deixar x. E na parte de baixo vai ter x. Eita, não era isso que eu queria. Mas, infelizmente, ainda vai ter esse termo aqui, né? Porque na parte de baixo a gente não conseguiu simplificar nada, foi só na parte de cima. Ok? Uhum. E se a gente jogar o zero, ainda vai dar zero sobre zero. Zero aqui vai dar zero sobre zero. Mas, como a gente tem x multiplicando todo mundo em cima e x multiplicando todo mundo embaixo, corta. Então, vai sobrar só x tendendo a zero da raiz de x mais 2 menos raiz de 2. Agora acabou a indeterminação. Ou melhor, mais, né? Desculpa, aqui é mais. Uhum. Que ali em cima tava mais. É zero, zero, vai ficar um sobre 2 raiz de 2. Pegou a ideia? Peguei, mas tem que saber as regrinhas decoradinhas, né? Senão o cara se perde ali, né? Exatamente. Mas não tem segredo. Você é um cara esperto, Uhum. vai entender. Tanto é que eu vou já pedir para você fazer um mole mole. Olha só. Eu só vou trocar aqui o 2 por um 3. Tá vendo? E eu vou ah, salvar aqui, te enviar, para que você consiga começar esse monstrengo, beleza? Eu preciso ir no banheiro Beleza. urgentemente. Na Fica volta, você sossegado. me conta como Faz. começou. É, vou Faz fazer o teu, que eu teu horário preciso. aí, irmão. Fica Já volto. sossegado, velho. Relaxa. Não estresse não.
E aí, velho, como é que vão as coisas? Tô fazendo o trem aqui. Vamos ver o Ah, que que bom. Nossa, Qualquer coisa é só perguntar, mas a técnica é sempre a mesma, né? tá. Pronto. Opa. Bem, a parte de
a parte problemática, vamos dizer assim, já foi resolvida, né? O que você tem que fazer agora, nesse final, né, que faltou terminar, Uhum, é jogar o limite na função, né, que era zero, certo? Então, no sim. lugar do x, nesta parte que sobrou embaixo, né? Aí tem algumas coisas assim que o professor não vai gostar de ver também, né? Por exemplo, você precisa colocar um parênteses aqui, entendeu? Onde eu tô passando a Ah, mãozinha. sim. Porque senão Uhum, vai parecer que esse x está multiplicando só a primeira raiz, o que não é verdade. Tá multiplicando uhum, tudo. tá. Até porque se ele não tivesse multiplicando tudo, você não Eu não poderia poderia cortar. cortar. É, Uhum. como eu já falei hoje. E daí então vai sobrar só essa parte aqui embaixo. E daí. E daí acabou, né? Porque você vai jogar o zero, vai ficar raiz de 3 mais raiz de 3, 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Uhum. Isso. Então tá bom. Ah, Pô, mas tu tem que pegar as regrinhas certinho, né? Senão o cara se perde. Vendo é sim, é mais uma fácil do regra que para fazer. cada. É uma regra para cada tipo de coisa aí, senão. Sim. E tem situações parecidas, você já vai ver uma situação parecida. Por exemplo, aqui é uma situação parecida. Porque tem raízes, mas não será resolvido do mesmo jeito. Ok? E tem a cúbica ali, né? É, mas a questão é que, naquele caso. É, também o fato de ter cúbica, perfeito. É, a questão aqui é o seguinte: temos cúbica, né? E daí, como a gente vai resolver esse negócio? A raiz é uma droga. Raiz, cara, é uma droga porque tu sempre precisa de uma técnica especial para lidar com o que tá dentro. Aqui, Hum, a técnica especial vai ser o seguinte: pegar e perceber que você só tem x e x. Então, dá para mais diretamente, né, substituir o x por uma outra variável. No caso, x na sexta, ou t na sexta. Por quê? Porque como aqui é raiz de 3, ou seja, um terço, e aqui é um meio, né? uhum, Você vai conseguir, com o t na sexta, simplificar os termos, né? Porque, lembre-se, raiz cúbica é a mesma coisa que elevar um terço, certo? uhum. Então vai ficar t na sexta elevado a um terço, ou seja, por propriedade de potência, 6 sobre 3, que vai dar 2. 2. E aqui 6 sobre 2, que vai dar 3. Então já ficou um negócio bem simpático, ok? Uhum. Muito bem. Show de bola. Porque tu vai cortar de cima ali, vai ficar t mais um sobre t ao quadrado mais t mais um. Muito bem. Ah, agora, bem, o problema é, nesse caso em especial, daqui para frente, né? Daqui para frente é o problema. Porque, veja, você continua tendo a indeterminação. Porque vamos pensar assim, se o x é igual a t na sexta, então t é igual a x, raiz de 6x. Raiz sexta de x, melhor dizendo. Então, ambos tendem para 1 ainda. Ok? Uhum. Ah, então, agora o negócio é o seguinte. Essa parada ainda está tendendo para 1, então continua dando 0 sobre 0. Então, alguma coisa tem que ser feita e essa coisa vai envolver, de novo, produtos notáveis. Claro, a gente não sabe de cor os produtos notáveis, né? Eu posso até te enviar uma lista aqui. Deixa eu te enviar. Um Ou seria bom. monte de produtos notáveis, mas na prova você não vai ter essa lista, né? Importante saber que elas existem, tá aqui. Bem, se você tiver uma prova, tiver um problema algum dia, talvez você não esteja com a lista por perto. É, daí agora o que que vai acontecer aqui? Ah, tu tem uma listinha pô, aí já, pelo menos pro cara estudar, já dá uma ajudada, velho. Mas Caralho. o que você precisa mesmo saber aqui é fazer manipulações algébricas. Então, o que nós podemos fazer aqui, caso a gente não conheça as propriedades, é fazer a divisão desses polinômios. Porque o que está rolando aqui é uma divisão, certo? Só que para Uhum. dividir polinômio, a gente sabe dividir polinômio quando o de cima é um grau maior que o de baixo, é grau maior que o de baixo, né? E aqui o de cima é grau menor que o de baixo.
Então, eu vou escrever isso aqui primeiro com uma propriedade de fração. Ok. Beleza? Beleza. Isso aqui é uma propriedade de fração que está embaixo, multiplica invertido, né? Uhum. Então, a gente pode fazer assim. E agora começar a divisão. Eu não sei se você lembra como faz a divisão de polinômio, mas a gente sempre pensa no Sim. maior grau, a gente quer sumir com ele. Tem que olhar o maior grau do nosso também. Daí a gente pensa assim, o que multiplicando por t quadrado vai dar t ao cubo? É t. T vezes t quadrado dá t ao cubo. Uhum. Pra cá sempre vem com sinal trocado. Só que o t tem que multiplicar todo mundo, vai multiplicar o menos 1 também. Então vai ficar menos t. Pra cá vem com sinal trocado. O primeiro morreu, sobrou só t menos 1. Ou seja, eu posso dizer o seguinte, que esse termo aqui, ele é igual a t, porque a divisão deu t, certo? Só que deu esse resto também. Então eu posso escrever que é t menos 1 sobre t ao quadrado. Menos 1, né? Por quê, né? Isso a gente às vezes não sabe como é, por que disso, né? Mas veja, se você dividir 7 por 3, 7 reais para 3 pessoas dá 2, Uhum. sobra 1, ou seja, cada pessoa vai ficar com 2 reais, mas você vai ter 1 real ainda para dividir para as 3 pessoas, certo? Sim. Isso que é o resto na prática. Então por isso que eu coloquei o resto ali sobre o cara de dentro. Entendi. Porque você tem que Pegou a esse ideia? resto pra dividir. Porra, boa, hein? Boa, hein? É, Você. é uma matematiquinha conhecida aí, mas beleza. Eu também, né? Ficava meio assim, pô, o que que tá rolando aqui? Mas agora eu entendi. Ah, muito bem, então agora que a gente entendeu isso aí, vamos continuar, porque agora, né, vamos lembrar que nós estamos na parte de baixo opa, estamos na parte de baixo do limite ainda ali, né? Limite de t tendendo a 1, é de 1, né, sobre tudo isso. E ainda tem determinação rolando, né? Aqui, que vai dar 0/0. Só Uhum. que uma vez que a gente simplificou toda essa parada e a gente tá vendo que aqui é que esse cara é o mesmo esquema que a gente estava usando lá naquele problema de raízes. A mais B vezes A menos B. Né? Um cara ao Hum. quadrado e outro cara ao quadrado, porque 1 e 1 ao quadrado é a mesma coisa, certo? Quanto que é 1 ao quadrado, né? 1. Não é um. Um vezes um é um. Pô. Isso. Então eu posso escrever T mais 1 vezes T menos 1. Vai ficar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Pronto. Entendi. E você eliminou o quadrado ali. Então eu consigo matar esse cara. E agora que eu cortei, a indeterminação desapareceu. A indeterminação sempre desaparece quando a gente corta as coisas. Então vai ficar 1 sobre t mais 1 sobre t mais 1. Então agora vai ficar, substituindo, né? 1 mais 1 Uhum. sobre 2. Então isso aqui vai ficar 3 sobre 2. Inverte vai ficar 2 terços. Beleza? Então, Basicamente, tem que saber as regras para como simplificar a equação, né? Porra, algumas genial. regras, né? Também não dá para Sim, saber de cor não todas as propriedades. Por todos. exemplo, a de t Tem ao que usar cubo menos 1. raciocínio, né? A de t ao cubo menos 1 eu não sabia. Mas Uhum. fazendo a divisão vai, né? Uhum. Então tá bom. Entendido isso, né? Nós podemos continuar. Bem, não vai dar para falar muito mais, mas eu quero comentar. Bem, essa aqui a gente pode tentar fazer um exercício depois, posso até te mandar. Mas o importante aqui, ó, é que tem algumas outras técnicas ainda necessárias aqui para se entender bem a matéria. Para situações específicas. Por exemplo, até agora a gente só viu situações onde dava 0/0, certo? Sim, da indeterminação, né? Isso. Agora, por exemplo, a gente tem uma outra situação. Essa situação aqui do infinito sobre infinito.
também é uma indeterminação, ok? Ok. Também é uma indeterminação. Então, a ideia é essa. Como é que a gente vai lidar com isso? Sabendo lidar com o infinito, ok? Ok. Então, veja, o infinito ele é um cara, né, gigantesco. Portanto, lidar com ele é complicado, porque você não tem como saber que, mas eu tenho infinito em cima e tenho infinito embaixo, qual que é o infinito maior, né? Beleza, isso pode ser problemático, mas infinito mais 5, dane-se, né? Vai dar infinito, Sim. sabe? E tem uma outra coisa que você pode pensar também. O infinito, ele pode ser sempre infinito, mas na prática, vai ter infinitos que crescem mais rápido que outros. Por exemplo, o infinito ao quadrado cresce mais rápido que o infinito normal, sacou? Porque Porque tá x ao quadrado quadrado. é uma função que cresce mais rápido, entende? Uhum. Isso. Então, por isso que, assim, uma forma de resolver essa coisa, até uma propriedade, né, de limite, isso, que quando você tem limites com termos de maior grau, você vai ficar com uma resposta menor, ok? É uma resposta maior, daí você pode ignorar esses caras, entendeu? Ok. Daí vai ficar só os termos de maior grau. A ideia é essa. Beleza? Beleza. Então, agora que tu tem só os termos de maior grau, você pode cortar. E tá Porque, multiplicando em cima e multiplicando embaixo, x ao quadrado. É só cortar, né? exatamente. Pegou a ideia? Uhum. Legal. Então, apesar de ser um problema com um monte de infinito, se você usar a propriedade, você não precisa se preocupar com isso. Porque você só cortou os caras e pronto, entendeu? Sim. Muito mais fácil do que o zero sobre zero, por exemplo. Por exemplo, essas aqui o pessoal adora fazer, porque sai É, rapidão mesmo. sim, só da propriedade. Perfeito. Eu Isso. acho que eu vou fazer. Diga. Acho que para a próxima aula ali do sábado eu vou dar uma lida na apostila e vou tentar fazer um ou outro problema. E aí, se eu tiver Na dúvida, já. apostila você tem uma lista de exercícios, né? Deixa eu te mostrar. A lista de exercícios está lá pela página 100. Aqui, ó. Os exercícios que você já pode fazer estão por aqui no final, ó. Esses aqui. Só que são só os primeiros, né? O que você vê que são parecidos com as coisas que a gente estudou até agora já dá para fazer. Tá, Tipo até o 20. até o 20 ali, né? Tem coisa suficiente Beleza. para você fazer aí, beleza? Tá. Aí no sábado a gente tem 2 horas, dá para tu passar por cima do exercício e depois nós continuamos. Então tá bom. Show de bola. Então, cara, show de bola, dá pra ver que você tá acompanhando aí, muito legal. É, por enquanto Na... tá claro, vamos ver se eu não me perder. Não, Mas que é isso, por enquanto você tá tá bem tranquilo. mesmo. Então tá bom, a gente se fala, abraço, valeu. Valeu, professor. Tamo junto.